Olá, oitavo ano, vamos nós aqui com nossa aula de fatoração. Então, dando continuidade ao módulo 2, nós temos aqui no nosso capítulo 6, a aula de número 2, que nós vamos trabalhar as fatorações. Nós vamos trabalhar as fatorações porque nós vamos entrar nas simplificações algébricas e só podemos simplificar se estiver na forma fatorada. Então, o que é fatorar? Fatorar significa transformar uma soma e uma subtração de uma expressão algébrica em produto de fatores, ou seja, em uma multiplicação. Portanto, o primeiro caso de fatoração que nós temos aqui é o caso do fator comum. Então, eu analiso, quando eu pego uma expressão, se é o primeiro caso de fatoração. Se não for, eu pulo para o segundo e aí eu vou analisando, o que nós vamos estudar todos nesse capítulo. Então, eu tenho aqui a expressão ax mais bx. Eu coloquei o x de destaque, em vermelho, que é para vocês observarem que é o que a expressão tem em comum. Então, o x é o meu fator comum, o meu fator de evidência, o meu divisor da minha expressão algébrica. Então, eu faço ax dividido por x fica a, e bx dividido por x fica b. Está na forma fatorada. Se eu multiplicar novamente, volta a ser a expressão que era. Não há alteração. É só uma forma diferente de representar a soma desses termos algébricos aqui. Está na forma de produto. Aqui nessa outra expressão que eu tenho em comum, aos dois aqui, é o 6. Então, 6x dividido por 6 dá x, 6y dividido por 6 dá y. Nessa expressão aqui, o que eu tenho em comum é o x. Os expoentes, eu tenho 2 e 1. Eu escolho sempre o menor expoente, porque será meu fator de divisão, meu divisor da minha expressão, então tem que ser o menor. Então, x² dividido por x, a primeira, na divisão, eu conservo a base, subtraio os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, bx dividido por x, b. Está fatorada a minha expressão, x vezes x, x², x vezes b, bx. Não alterei, só representei em forma de fator. Eu tenho aqui outra expressão, é um trinômio, então eu tenho 33x, 22y e menos 55z. Olhei aqui, x, y e z não são comuns a todos os termos da minha expressão. Mas eu olhei aqui o número, eu tenho 33, 22 e 55. Eles possuem um máximo divisor comum, que é o 11. Então, será o meu fator de evidência. 33x dividido por 11, 3x. Mais, faço o jogo de sinal, 22y dividido por 11, 2y. Menos com mais dá menos, 55z dividido por 11, 5z. Está fatorada a minha expressão. Simples, né? O caso do fator comum. Aí nós vamos lá para o caso do agrupamento. O caso do agrupamento, vejam só, a fórmula geral que estabelece o agrupamento é dada por ax mais bx mais ay mais by. Genericamente, é uma expressão algébrica que geralmente possui 4 termos, que é a que nós mais vamos usar, mas possuem aquelas que têm 6 ou 8 termos também. Eu dei uma olhada no módulo de vocês, que eu já tenho ele, né, digital, e percebi que no módulo de vocês só vem tratando com 4 termos, mas numa aula futura eu vou colocar uns exercícios que nós vamos trabalhar esses outros termos. Então, o caso do agrupamento, a primeira coisa que eu analiso nessa expressão é que ela tem em comum. Aqui tem x, mas os outros não têm. Uns têm y, os outros não têm. Então, em si, ela não tem nada em comum. Mas, vejam só, se eu separar essa expressão, dividir ela em dois termos, na ordem que vier, eu posso pular a ordem. Não vai dar errado. Então, ax mais bx... O que é que eles vão ter em comum? O x. Ay mais by vai ter o que em comum? Y. Então, ao dividir essa expressão em 2 termos,
Se fosse 6, eu dividiria de 3 em 3 ou de 2 em 2 e assim por diante. Então, o que é que eles têm em comum agora? Eu volto lá ao caso do fator comum. Dividindo em 2, eu tenho x é o meu fator comum. Então, ax dividido por x dá A e bx dividido por x dá B. Mas, o que é que eles têm em comum? O y, tá vendo? Ó? Então, AY dividido por y dá A e BY dividido por y dá B. Observem o seguinte, ao terminar essa fatoração, os parênteses ficaram exatamente iguais, inclusive no sinal. Se não ocorrer isso, vocês não podem terminar a fatoração, vocês terão que parar por aqui e minha expressão não poderá ser fatorada completamente. Pode ocorrer isso? Pode sim. Mas como nós estamos trabalhando fatoração, nesse caso aqui eu não botei nenhuma atividade que nós temos que parar no meio do caminho. Então, veja só, após fatorar pelo caso do fator comum, dividir as expressões de 2 em 2 termos, fatorar pelo caso do fator comum, eu conservo um parêntese, tá vendo que são exatamente iguais, e agrupo os fatores de evidência em outro parêntese, tá vendo? Em outros parênteses. E aí, a ordem não importa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu conservei um parêntese e agrupei os fatores de evidência em outros parênteses. Exemplo aqui, eu tenho 2x mais 8x mais 2y mais 8y. Então, em si, eles não têm nada em comum. 2 mais 8x mais 2y mais 8y. E tem, ó, eu poderia fatorar aqui pelo caso do fator comum. 2, 8, 2 e 8 são divisíveis por 2. Mas quando eu colocar no enunciado, se eu não indicar, se vocês fatorassem pelo caso do fator comum, também estaria correto. Não tem uma maneira só de fatorar, não. Mas aqui, como nós estamos trabalhando no agrupamento, vamos trabalhar pelo agrupamento, porque aí nós fatoramos completamente. As duas formas estão corretas, viu? Então, ó, separei aqui 2x e 8y e 2y e 8y. Então, o que é que eles têm em comum aqui? O x. 2x dividido por x dá 2 e 8x dividido por x dá 8. Mais 2y dividido por y dá 2, 8y dividido por y dá 8. E aí, ó, parênteses exatamente iguais, conservo o parêntese e agrupo os fatores de evidência em outro. Se aqui eu fizesse 2 mais 8, 16, ficaria 16 vezes x mais y. Também estaria correto, mas pode parar aqui. Foi um exemplo que eu dei para chamar a atenção a vocês que às vezes uma expressão dá para ser fatorada de duas formas diferentes, ou eu terei que usar dois tipos de fatoração para concluir totalmente a fatoração. Tem outros exemplos aqui, ó, 5z mais 2z mais 5x mais 2x. Separei aqui, ó, 5z, tirei até da ordem, tá vendo? Para vocês perceberem que vocês não precisam fazer exatamente na ordem. 5z e 5x, fator comum 5. 5z dividido por 5 dá z, 5x dividido por 5 dá x. 2z e 2x, fator comum 2, 2z dividido por 2 dá z, 2x dividido por 2 dá x. Ó, parênteses exatamente iguais, eu conservo um e agrupo os fatores de evidência no outro. Tem outro exemplo aqui, mx mais 3nx mais my mais 3ny. Então, eu agrupei aqui dessa forma mesmo, na ordem, 2 em 2, separei. O que é que eles têm em comum aqui? Ó, o x. mx dividido por x dá m, 3nx dividido por x, 3n. Mais, o que é que eles têm em comum? O 3, o y. Então, my dividido por y dá m, e 3ny dividido por y dá 3n.
parênteses exatamente iguais, conservo um parêntese e agrupo os fatores de evidência em outro parêntese. Como eu já falei, a ordem que vocês colocarem não importa. E aí eu botei um exercíciozinho aqui no final, tá vendo? Para vocês fazerem bons estudos.